Você pode rever gols geniais dezenas de vezes, mas existe uma categoria de momentos que despertam emoções completamente diferentes. Um sorriso e surpresa. Gols que é impossível repetir de propósito, em que tudo é decidido pela sorte e por um acaso de segundos. Galera, hoje vou contar a vocês sobre lances que dão vontade de rir, se espantar e aplaudir ao mesmo tempo. Afinal, estamos falando de gols que na verdade não deveriam ter acontecido. Ou melhor dizendo, de gols acidentais no futebol. Vamos lá! Um dos gols mais engraçados e esquisitos da carreira de Cristiano Ronaldo aconteceu na partida entre Portugal e Lituânia. Estamos acostumados a ver que quando ele chuta de longe é um verdadeiro foguete, um lance indefensável para o goleiro. Mas em 2019 tudo aconteceu ao contrário. Aos 62 minutos, Ronaldo se livrou da marcação e chutou da intermediária a uns 23 metros do gol. Parecia que vinha seu chute característico, mas o golpe saiu fraco. A bola foi rolando lentamente, quase como um passe. E aí veio o desfecho. O goleiro lituano Ernestas Céticos fez algo inexplicável. Rebateu desajeitadamente a bola para frente. Ela girou, voltou em sua direção, bateu em seu ombro e entrou no gol. A cena é ridiculamente engraçada. Ronaldo, que costuma estourar as redes, dá um chute que mal chega ao gol e o goleiro faz de tudo para que ela entre. Curiosamente, no replay dá pra ver que Cristiano tocou acidentalmente na bola com o pé de apoio, o que explica por que o chute saiu tão estranho. Muitos provavelmente pensaram que foi um gol contra, mas não. No registro oficial, o gol foi creditado a Cristiano Ronaldo, pois a bola já estava indo em direção ao gol, o que pelas regras impede que seja considerado gol contra. E o mais importante é que aquele lance pareceu ter dado um novo gás em Ronaldo. Já 3 minutos depois, ele marcou um hat-trick. E aos 75 minutos fez seu 4º gol na partida, completando um pôquer. Aliás, pela seleção de Portugal, ele só marcou 4 gols em um jogo 2 vezes, e uma delas foi justamente nessa partida. Por isso, Ronaldo certamente lembra daquele gol estranho, mesmo que tenha sido um presente do adversário, acabou se tornando parte do seu show particular. Vamos para um gol absolutamente inusitado, que aconteceu no ano passado na partida entre Inter de Milão e Udinese. Aos 40 minutos, a bola chegou ao sérvio Lazar Samardzic. Ele imediatamente cortou da ponta para o centro da área e chutou fraco, rasteiro. Talvez tenha sido um passe ou um chute, mas o mais incrível é que nenhum jogador tocou na bola. Ela, por pura sorte, entrou direto no canto inferior direito do gol da Inter. Mas aqui tudo é claro, pura coincidência causada pela falta de comunicação entre Jan Sommer e Dumfries. Dá pra ver como os dois desligaram do lance ao mesmo tempo, esperando que o outro interceptasse a bola. No fim, ninguém jogou e o próprio Lazar acabou se tornando o autor de um gol completamente não intencional. Depois do lance, Sommer e Dumfries trocaram olhares de reprovação e abriram os braços. Um momento realmente cômico. Felizmente para os milaneses, eles conseguiram se salvar. Aos 55 minutos, converteram um pênalti e aos 95 marcaram o gol decisivo, garantindo uma vitória dramática e evitando perder pontos por causa dessa situação bizarra. Sim, Jack Grealish havia sido eleito o melhor jogador de agosto da Premier League no mês de agosto. Parece que o atacante realmente voltou à sua melhor forma depois de se transferir para o Everton. Mas o que nos interessa aqui é um dos gols mais engraçados da sua carreira, marcado ainda em 2021 numa partida contra o Norwich. Após um passe preciso de Kyle Walker, Gabriel Jesus disparou pela lateral, superou o defensor e cruzou rasteiro para o meio da área. Parecia que alguém dos atacantes iria finalizar o lance, mas a bola desviou em um dos jogadores do Norwich, mudou completamente de trajetória e por puro acaso bateu direto na coxa esquerda de Jack, que nem teve tempo de reagir. A bola rebateu e entrou no gol e lá estava Grealish comemorando o gol. Nos replays dá pra ver claramente que ele não esperava aquele desvio e provavelmente já estava pensando no chopp pós-jogo. O próprio Jack admitiu depois da partida que queria apenas colocar o pé na bola para completar o cruzamento rasteiro, mas acabou acertando mais alto do que pretendia. O gol, portanto, foi totalmente acidental, mas o placar não perdoa, e foi justamente esse gol que ajudou o City a golear o adversário por 5-0. Assim ele pôde comemorar tranquilo, porque o motivo era dos melhores. Agora vamos para um gol incrivelmente bonito e ao mesmo tempo estranho marcado na Bundesliga em 2020 que até hoje gera discussões. Foi sorte ou genialidade? Aos 75 minutos da partida entre o Borussia Mönchengladbach e o Mainz, os donos da casa cobraram uma falta. Depois do toque curto veio um cruzamento para a área e lá estava o francês Alassane Plea. Parecia um lance comum, mas de uma forma totalmente curiosa ele mandou a bola para o gol do Mainz. Vendo o lance ao vivo é praticamente impossível entender o que aconteceu ou como ele conseguiu chutar. Mas no replay em câmera lenta tudo fica claro. Ele arma o chute com a perna direita e a bola logo em seguida bate em sua perna esquerda e vai direto para o gol. Ou seja, todos acharam que ele bateria de direita, mas o toque decisivo veio da esquerda e foi ela que deu o gol à equipe. A partir daí começou uma discussão acalorada. Teria sido um truque brilhante ou pura sorte? Alguns diziam que ele apenas colocou o pé por acaso
e a bola entrou por sorte, outros garantem que foi um lance genial, que o francês teria calculado tudo em um segundo, enganando os defensores e o goleiro antes de finalizar com frieza. Sinceramente, eu mesmo não sei afirmar com certeza o que foi aquilo. O próprio Plea não comentou aquele lance, então o mistério continua. A decisão fica com vocês nos comentários. Genialidade ou coincidência feliz? Se foi cálculo, então realmente se trata de um gol único. O mais alto nível não apenas de técnica, mas também de inteligência futebolística. Afinal, o francês teve apenas alguns segundos para decidir enquanto a bola vinha e ainda assim fez tudo de forma perfeita. Kevin De Bruyne se despediu do Manchester City neste verão após 10 anos no clube e se transferiu para o Napoli da Itália. E o belga não saiu com o status de veterano que quer apenas encerrar a carreira em paz. Foi como uma estrela capaz de liderar uma equipe com sua experiência e talento. O próprio Kevin admitiu que não queria deixar o City, mas já que o destino quis assim, ele decidiu brilhar na Série A. Já na pré-temporada, marcou 2 gols contra o Girona, e o primeiro no campeonato italiano saiu de maneira completamente inesperada. Aos 50 minutos do jogo contra o Sassuolo, o Napoli teve uma falta em uma posição daquelas em que ninguém em sã consciência bateria direto pro gol. Era claramente uma zona de cruzamento, e Kevin sabia disso. Ele fez um lançamento alto e curvado na área adversária, mas aconteceu o inacreditável. Ninguém tocou na bola e ela foi direto para o fundo das redes. Assim, De Bruyne acabou marcando um gol de falta sem sequer ter a intenção de chutar a gol. Foi pura sorte para o belga. Dá pra ver que o goleiro esperava um desvio de alguém e acabou sendo completamente pego de surpresa. Mesmo assim, é preciso reconhecer. O cruzamento de Kevin foi perfeito, com uma curva ideal e aquele efeito característico que torna seus lançamentos extremamente traiçoeiros para qualquer goleiro adversário. Aliás, não foi a primeira vez que isso aconteceu na carreira do belga. Basta lembrar o jogo contra o PSG, quando De Bruyne também cruzou na área e o experiente Keylor Navas não esperava que a bola fosse em direção ao gol, acabando por conceder a Kevin um gol espetacular, ainda que totalmente acidental, em uma das partidas mais importantes da Liga dos Campeões. Essa é justamente a essência de De Bruyne. Seus passes e cruzamentos são tão precisos e imprevisíveis que os goleiros às vezes simplesmente não sabem se devem reagir ao chute ou esperar um desvio. Quantas obras-primas Thierry Henry marcou em sua carreira? Jogadas individuais, chutes de longe, finalizações elegantes, o francês sabia fazer de tudo. E não é à toa que até hoje é considerado o melhor jogador da história da Premier League. Talvez apenas Salah possa um dia disputar esse título. Mas na carreira de Henry também houve um momento completamente cômico, lembrado pelos torcedores com um sorriso. Em 2002, em uma partida contra o Fulham, o atacante dos Gunners cabeceou a bola, que bateu na trave e voltou direto em seus pés. Henry nem teve tempo de reagir. A bola simplesmente bateu nele e entrou no gol por ricochete. Ficou parecendo que ele literalmente empurrou a bola para dentro junto com o próprio corpo. A reação dele foi outro espetáculo à parte. Primeiro ficou caído no gramado, tentando entender o que tinha acontecido. Depois abriu um sorriso, levantou as mãos e olhou para a torcida como quem dizia: "Eu mesmo não entendi como isso entrou." Em seguida, já de pé, repetiu o gesto, confirmando o quão engraçada foi a situação. O gol foi acidental, mas são justamente esses momentos que tornam o futebol vivo e imprevisível. O brasileiro Rafinha também já marcou alguns gols esquisitos na carreira, e mais de uma vez. O primeiro aconteceu ainda quando jogava na Premier League, defendendo as cores do Leeds United. Rafinha recebeu a bola quase sobre a linha lateral, levantou a cabeça e viu o companheiro fazendo um movimento para dentro da área. Parecia que viria um cruzamento comum, e foi exatamente isso que aconteceu. Rafinha bateu forte, colocando efeito na bola em direção à marca do pênalti, mas aconteceu o inacreditável. O cruzamento de Rafinha, como se fosse teleguiado, percorreu uns 30 metros pelo ar e, sem tocar em ninguém, acabou entrando direto no gol. O goleiro simplesmente não teve tempo de reagir a aquele cruzamento-chute inesperado. Claro, foi pura sorte. Rafinha nem chegou a olhar para o gol, ele claramente tentava levantar a bola para o companheiro na área. Mas é impossível não destacar a participação de Rodrigo no lance. O compatriota fingiu que ia tocar na bola, confundiu completamente o goleiro e no último instante deixou a bola passar entre as pernas. Assim acabou se tornando o principal coautor daquele golaço em que o próprio Rafinha não pretendia ser o protagonista. Porém, talvez o gol mais bizarro da carreira dele tenha acontecido já na temporada passada em um jogo completamente maluco entre Benfica e Barcelona pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Aos 64 minutos, o Barça perdia por 3-1 e precisava desesperadamente de um gol para voltar à partida. E então veio o absurdo. O goleiro do Benfica, Anatoly Trubin, errou na reposição e chutou a bola com tanta força que ela acertou em cheio a cabeça de Rafinha, que nem teve tempo de reagir. Apenas abaixou a cabeça por reflexo. A bola desviou em sua testa e de 25 metros de distância entrou perfeitamente
diretamente no gol. O lance foi tão cômico que Rafinha nem comemorou. Levou as mãos à cabeça fazendo uma careta de dor. O disparo havia sido forte e de perto. Em casos assim, realmente dói cabecear. Mesmo assim, o gol foi validado, o placar encurtou e o jogo voltou a ganhar emoção. E embora Rafinha tenha feito vários gols naquele ano, esse ficou marcado como o mais inusitado e engraçado de sua carreira. Os torcedores continuaram revendo o replay por dias sem acreditar que aquilo realmente aconteceu. E sim, já aconteceu também de alguém marcar um gol acidental do meio de campo. Um dos casos mais famosos aconteceu na temporada 2008-9 na Bundesliga, em uma partida entre o Bayern e o Karlsruher. Após um afastamento da defesa, um jogador do Leverkusen dominou a bola com estilo, superou o adversário e parecia prestes a iniciar um rápido contra-ataque, mas o zagueiro visitante Sebastian Langkamp leu perfeitamente o lance e num carrinho desesperado chutou a bola para longe. Parecia apenas para interromper o contra-ataque, mas o inacreditável aconteceu a seguir. A bola ganhou uma velocidade insana depois do carrinho. Em 2 segundos percorreu quase metade do campo, ou seja, 48 metros, e passou por cima do goleiro que estava adiantado demais. O resultado? A bola morreu nas redes, e Langkamp, sem querer, virou o autor de um dos gols mais acidentais da história da Bundesliga. Até mesmo os gols marcados do meio de campo, quando o jogador tenta de propósito, são extremamente raros e dependem de muitos fatores. Velocidade do vento, tipo de gramado, posição do goleiro, ou seja, mesmo esses têm uma boa dose de sorte. Mas aquele lance foi puro acaso. O alemão só queria parar o ataque e acabou virando o herói da partida e autor de um gol que rodou o mundo entrando para a história do futebol alemão. Um gol acidental já é algo curioso, mas um acidente genial é um espetáculo à parte. E os torcedores presenciaram um desses momentos em 2019 no lendário clássico do Cairo, entre Al-Ahly e Zamalek. O jogador Ayman Ashraf recebeu a bola dentro da área, dominou, avançou alguns metros quase saindo da zona ofensiva e mandou um cruzamento alto em direção aos companheiros. Mas o improvável aconteceu. O cruzamento virou gol. A bola subiu com uma trajetória completamente maluca, girou no ar, passou por cima da cabeça do goleiro e caiu direto na rede adversária. Fica claro que o próprio Ashraf não esperava isso. Ele só queria cruzar para o ataque, mas acabou marcando um golaço sem querer e abrindo o placar. O mais curioso é que esse foi apenas o primeiro gol do acaso da partida. 2 minutos depois, o Al-Ahly empatou também por pura sorte. Um jogador visitante mandou um cruzamento longo para a área esperando que alguém completasse, mas ninguém tocou na bola. O goleiro saiu do gol no tempo errado e a bola entrou suavemente na rede. O clássico terminou empatado em 1-1 e ambos os gols em um dos confrontos mais quentes e importantes do Egito nasceram do acaso. Imagine, mais de 1 milhão de torcedores assistindo ao maior derby do país e ambos os gols saem de forma tão bizarra. É o futebol mostrando mais uma vez seu senso de humor, até nas partidas mais sérias. Pierre-Emerick Aubameyang passou apenas meio ano no Barcelona, mas encantou os torcedores catalães. Marcou gols importantes e até fez um hat-trick com a camisa blaugrana. Mas sejamos honestos, o terceiro gol daquele jogo foi puro acaso, o retrato da sorte. O espanhol Pedri havia chutado com força em direção ao gol do Valência e parecia que o gol seria totalmente dele. Os companheiros correram para abraçá-lo, pois o chute realmente parecia um golaço seu. Mas os torcedores mais atentos notaram algo estranho. Por que o goleiro George Mamardashvili, geralmente seguro e ágil, não conseguiu defender um chute que nem foi no canto? O replay deu a resposta. A bola, visível apenas em câmera lenta. Mas foi esse pequeno toque que mudou a trajetória da bola. Enganou o goleiro e o impediu de reagir. Logo após o gol, o placar mostrou Pedri como autor. Mas minutos depois, a arbitragem revisou o lance e atribuiu o gol a Aubameyang, enquanto Pedri ficou com a assistência de consolo. Assim, sem sequer tentar chutar, apenas se aproximando da bola, Aubameyang fez seu único hat-trick pelo Barcelona. É claro que isso não diminui seus méritos. Os outros 2 gols foram de pura categoria, e o terceiro apenas adicionou um toque de romantismo à sua breve, mas marcante, passagem pela Catalunha. Agora vamos para 2004 na partida entre Middlesbrough e Manchester City. O italiano Massimo Maccaroni começou o lance de forma brilhante. Se livrou do marcador com habilidade, girou com elegância e se aproximou da área. Parecia claro que viria um simples cruzamento para o companheiro, e de fato Maccaroni tentou um passe aéreo para o centro. Mas então tudo saiu do roteiro, ou melhor, ficou ainda melhor. A bola escapou de seu pé, mudou de trajetória, e em vez de cruzamento se transformou num chute certeiro em direção ao gol de um ângulo bem fechado. O goleiro do City, esperando o cruzamento, saiu do gol para interceptar, mas foi pego completamente de surpresa. A bola voou direto para o gol. Resultado: um gol lindíssimo, totalmente acidental, mas extremamente importante. Dava para ver claramente que o italiano olhava para o companheiro, não para o gol. Mas é exatamente isso que torna o lance fascinante. Um chute acidental deu ao Middlesbrough uma vitória mínima sobre o City e fez de Maccaroni o herói da partida, mesmo sem ele ter ideia do que tinha acontecido.
Robert Pires é, sem dúvida, uma lenda do Arsenal e da seleção francesa. Um jogador de técnica absurda, capaz de driblar um adversário em um único metro quadrado. Seu drible era refinado e sua finalização uma verdadeira arte. No Arsenal, ele era considerado um dos jogadores mais inteligentes e habilidosos da equipe. Mas até os grandes mestres têm momentos em que as coisas simplesmente não saem como o planejado. Foi exatamente isso que aconteceu em 2004, numa partida contra o Bolton. Fredrik Ljungberg fez uma de suas arrancadas características pela lateral e cruzou rasteiro para o meio da área. Pires, como sempre, tentou concluir a jogada de forma elegante e espetacular, com um toque de calcanhar daqueles que arrancam aplausos dos torcedores. Mas dessa vez tudo deu errado. A bola não acertou o calcanhar e sim a perna de apoio, desviando por acidente direto para o gol. A cena foi totalmente desajeitada, mas também engraçada. Pires ficou parado por um instante, surpreso, e logo depois aceitou os cumprimentos dos companheiros. É evidente que se a bola não tivesse batido daquela maneira, o lance provavelmente terminaria em nada. Então Pires teve sorte. Foi justamente essa atrapalhada que rendeu à equipe um gol decisivo na partida, encerrando com chave de ouro essa sequência de gols acidentais e memoráveis do futebol. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje, se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!